Oi, pessoal, eu sou a Isabelle. Se você curte relatos sobrenaturais, você está no lugar certo. Então já se inscreve no canal, ative as notificações e lembre-se de curtir o vídeo logo pelo início, pois ajuda muito na entrega para outras pessoas. E vem comigo explorar o sobrenatural. E vamos então para o nosso primeiro relato de hoje. A velha da casa. Oi Isa, tudo bem? Me chamo Alex e gostaria de compartilhar a primeira e a única experiência sobrenatural que vivi. Na época eu tinha 8 anos e me lembro do acontecido como se fosse hoje. Para contextualizar, vou explicar o histórico da casa, onde vi a tal aparição. Essa casa era, de certa forma, abandonada. Ficava perto da casa da minha avó. Naquela casa morava a irmã da minha avó. Ela tirou a sua vida depois de uma depressão profunda que pegou após dar à luz a um filho bastardo. Bastardo, pois ele era o fruto de uma traição. Ela tinha um caso com o marido de uma de suas irmãs e acabou engravidando. Ela se matou dentro da casa, com um tiro no rosto. E depois do ocorrido, ninguém nunca mais conseguiu morar naquela casa. Todos os familiares que tentaram morar lá relataram ver vultos, escutar alguém chamando e também afirmavam ver um caixão pela janela. E quando saíram procurar, não havia nada. Mas esse relato do caixão é história para outra hora. Voltando para a minha experiência. Uma noite, estava com meu pai trabalhando no sítio de meus avós. Trabalhamos até muito tarde. E, como o nosso sítio ficava bem longe, meu pai decidiu que seria melhor que nós passássemos a noite por lá. Mas meu pai, muito matuto e cético, disse que iríamos dormir na tal casa mal assombrada. Eu, criança e sem medo de nada, e também sem ter muita malícia das tais histórias, simplesmente fui atrás do meu pai. Meu pai, um nordestino nato, pegou a sua rede e pendurou nos caibros da velha casa. Acendeu o fogão a lenha para iluminar o lugar e também aquecer. E logo foi se deitar, pois foi um dia extremamente cansativo. Eu deitei na rede junto com ele e adormeci. Acordei meio sonolento, com a sensação de estar sendo observado. Algo estranho, por assim se dizer. E notei a presença de uma senhora morena na beira do fogão. Estranhei, pois não temos parentes afrodescendentes. Minha família do lado da minha mãe são todos italianos, e meu pai é nordestino. Me levantei e fui em direção a tal mulher. Ela estava aquecendo suas mãos no fogo do fogão a lenha. Me aproximei, e quando estava quase chegando nela, ela se virou para mim e saiu andando. Mas não andando normal. Ela andava de costas sem tirar os olhos de mim. Eu segui ela. Ela foi em direção aos quartos do fundo da casa, onde não havia iluminação, e entrou em um deles. Entrei atrás dela, mas quando cheguei perto dela, ela simplesmente atravessou a parede. Fiquei paralisado, só saí daquele transe quando meu pai me agarrou pelo braço. Meu pai me perguntou meio assustado o que estava fazendo naquele quarto. E eu, inocente, respondi que estava seguindo a velha. Ele me olhou com espanto e me perguntou: que velha? Pois não havia ninguém ali além de nós dois. Eu tentei explicar, mas ele não acreditou em mim, ou apenas ignorou para não piorar a situação. Por fim, voltamos a dormir. Não tinha muito a se fazer. No outro dia, terminamos o serviço tarde da noite novamente, mas meu pai achou melhor ir para casa ao invés de dormirmos naquela casa de novo. Entendo o motivo hoje em dia. Também entendo seu pai. Não dormiria lá novamente. E de bônus, essa casa foi desmontada e vendida, pois era um costume comum da época. E a montaram na cidade, mas dizem que as assombrações vieram junto com a madeira da casa. E todo mundo que tentava ficar na casa ou morar dizia
ver coisas horríveis e que não tinha paz. Por fim, a tal casa foi desmontada e a sua madeira queimada, para ver se conseguia dar um fim nas tais aparições, que atormentavam tanto aquela casa. Obrigada, Isa, por ler o meu relato. Sucesso em seu canal. E o relato acaba. Que relato sensacional! Adorei o relato do começo ao fim, envolve casa assombrada, aparição, continuação e fim. Sensacional! Amei! E você, já viu alguma coisa? Já viu algum tipo de aparição? O que você acha que era essa senhora? Será que era uma aparição da casa, ou um anjo protetor, ou algo diferente? Comenta aqui pra mim nos comentários, deixa sua opinião com respeito. E vamos então para o nosso segundo relato de hoje. Os Soldados Guardiões. Oi, me chamo João. Pode ler o meu relato tranquilo, pois não terá nomes. Meu relato é pequeno, mas gostaria que me ajudasse a entender o que eram aquelas aparições que me acompanhavam. Eu era muito pequeno, então tenho apenas alguns flashes dessas ocasiões. Lembro que naquela época minha família inteira era espírita. Então, pode ser que isso, de certa forma, tenha alguma ligação. Minha família tinha uma rotina todos os dias. Como morávamos todos juntos nessa época, eu, minha mãe, meus tios e avós, todas as noites todo mundo se reunia e ficava conversando na sala, enquanto eu e meus primos brincávamos no quintal. E quando íamos para a frente da casa, todos os dias via 2 soldados romanos em frente de casa. Eu só os via. Eles eram tipo a imagem de São Jorge. Um apenas usava uma armadura romana e o outro usava também um escudo e uma lança. E recorrente, dia após dia, eles viam e ficavam ali, em pé na calçada, sem dizer nada e nem fazer nada. Apenas ficavam parados olhando para mim ou para a casa. Tentava falar para os outros, mas ninguém os via, só eu. Então simplesmente parei de ligar. A gente brincava e eles ficavam lá. Lembro que isso durou por um bom tempo, mas não sei ao certo quanto tempo. Só sei que um dia eles simplesmente pararam de ir e eu nunca mais vi eles. Gostaria de saber se alguém que entende mais desse lado espiritual poderia me dizer o que eram eles e o porquê eles ficavam lá. E se mais alguém já viu esses tais soldados. Tem alguns outros relatos, se quiser posso mandar algum dia e obrigado. Aceito sim os relatos, com certeza a gente quer mais relatos, né, gente? E que interessante, eu acho que eu já ouvi um relato sobre uma mulher que tinha um soldado que também acompanhava ela. Só que ele acompanhou ela a vida inteira e quando ele sumiu, ela ficou depressiva porque ele sumiu e ele voltou de novo. Acho que eu já vi algo assim. E você, já viu algo sobre o soldado? Ou já teve um soldado desse que acompanhou vocês? E conta aqui pra mim, que é alguém que entende mais desse lado espírita. Será que era por conta da família dele ser espírita ou não? Aparentemente eram apenas protetores, né? Pela imagem de soldado, eu creio que sejam protetores. Mas muito interessante, gostei muito do seu relato e, por favor, mande mais relatos pra gente. E vamos então para o nosso próximo relato de hoje. A entidade segurou a moto. Oi, me chamo Isabela e gostaria de contar o meu relato. É um relato curto, mas que me assusta muito, só de lembrar. Na minha cidade existem 2 entradas de rodovia, que têm um certo peso, pois ambas acontecem muitos acidentes horríveis. E morávamos em uma chácara que era necessário passar por uma dessas entradas. E um dia, voltando embora, tarde da noite, enquanto descíamos uma baixada que logo emendava em uma pequena subida, senti um desconforto horrível e a moto na descida começou a reduzir como se estivesse algo segurando ou puxando contra a direção que íamos. A moto estava uns 100 km, mas reduziu bruscamente para 60 e só caía mais a velocidade. Meu marido acelerava a moto no último, reduzindo marcha para dar mais força, mas nem isso fazia a moto andar. Foi coisa de 20 segundos. Quando começamos a subir a subida, a moto simplesmente deu um impacto e soltou,
como se o que prendesse tivesse finalmente soltado. Mas depois daquela noite, nunca mais passei de moto lá tarde da noite. O que me deixa dúvidas é, será que aquilo era por conta dos acidentes ou essa força era o que causava os acidentes? O que vocês acham? E obrigada, estou amando o canal. Continue, pois está bom demais. Muito obrigada, Isabela, pelo elogio. E que relato interessante. Não sei, provavelmente era a força que causava os acidentes. Esse é o meu ponto de vista. Mas também por conta de muitos acidentes no local também fica uma energia bem pesada que pode ser o motivo. E o que vocês acham? Deixe aqui no comentário para mim qual que é a opinião de vocês sobre esse caso. E vamos então para o nosso próximo e último relato. Será que minha irmã estava possuída? Essa é uma história que carrego há anos e por isso prefiro não revelar meu nome. O que estou prestes a contar é apenas uma pequena parte do que foi conviver com minha irmã. Uma convivência que se tornou cada vez mais aterrorizante. Tudo começou quando ela era ainda muito jovem. Minha irmã sempre teve um temperamento difícil, e quando algo não saía do jeito que ela queria, suas explosões de raiva eram intensas. Lembro que em um dia específico, que não vou esquecer, ela queria fazer algo que meus pais não permitiram. Não era nada grandioso, mas o que recebeu pareceu despertar algo nela. De repente, ela gritou e seus olhos estavam cheios de ódio. Foi como se, naquele momento, ela perdesse completamente o controle de si. Em fúria, ela começou a correr pela casa, mas o que aconteceu em seguida foi algo que desafia qualquer explicação. Por onde ela passava, o piso de cerâmica começou a levantar. As placas explodiam como se uma força invisível estivesse empurrando-as para fora do chão. O barulho, a cena, tudo era surreal. E meu coração disparou. Nós, aterrorizados, corremos para a casa de nosso vizinho sem olhar para trás. Estávamos apavorados, sem coragem de voltar e sem entender o que tinha acabado de acontecer. Depois daquele episódio, coisas estranhas continuaram acontecendo. Às vezes, luzes piscavam sem motivo, objetos caíam do nada e o clima na casa ficava insuportavelmente pesado, sempre que ela tinha um de seus ataques de raiva. Conforme os anos se passaram, a minha irmã entrou na adolescência. As coisas pioraram. As explosões eram mais frequentes e nós, como família, começamos a temê-la. Conviver com ela era como conviver do lado de um vulcão prestes a entrar em erupção, a qualquer momento. O medo era constante, não apenas do que ela poderia fazer, mas do que parecia apossar-se dela, quando ela estava nesse estado. Nós achávamos que isso nunca ia passar, que nossa vida sempre seria marcada pelo medo e pelo inexplicável. Mas, com o tempo, algo mudou. Minha irmã, já mais velha, começou a demonstrar sinais de cansaço. Ela também estava lutando. Parecia que a batalha não era só nossa, mas dela também. Ela já não aguentava mais os surtos, a tensão e a presença do que parecia consumi-la. Foi então que, em um ato de desespero, ela tomou uma decisão que nos pegou de surpresa. Ela se batizou. Ninguém a forçou nem sugeriu. Foi algo que veio dela. E depois daquele dia, tudo parou. A raiva, as manifestações inexplicáveis, os episódios aterrorizantes simplesmente cessaram. Era como se uma nuvem negra tivesse dissipado. Ela nunca conversou sobre o que viveu, nunca revelou o que realmente se passava dentro dela naquela época. Mas eu sei que foi tão traumático para ela quanto foi para nós. E por isso que o silêncio permanece. O alívio de vê-la finalmente em paz é o suficiente. Obrigada por ler meu relato. Ele ficou um pouco longo, mas precisava falar isso para alguém. Achei perfeito o fato de seu canal estar no começo. Acredito ter menos risco de alguém ver a história, alguém que me conheça no caso. Mas é isso. Muito obrigado e sucesso. Eu que agradeço pelo seu relato, não ficou tão longo. Inclusive, se você tem um relato longo e quer mandar, pode mandar que eu vou ler aqui sem problema algum.
E esses foram os relatos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E essa foi a make de hoje. Vou tentar aqui nessa época de Halloween fazer algumas artísticas. Não sou muito boa nisso não, mas vou tentar por vocês. E é isso, gente. Boa noite e bons sonhos!